mundo. Então vamos orar por isso. Vamos orar por isso. Glória a Deus. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você está cansado? Se você não está cansado, você vai dar pelo menos aí 5 abraços nas pessoas mais lindas e cheirosas que nós temos aqui. Ser cheirosa é relativo, mas eu queria que você saísse do seu lugar agora e desse pelo menos 5 abraços. 5 abraços. Semeadura, irmão, semeia abraço para colher amor, semeia abraço para colher carinho, cuidado. Semeia, isso. Vai semeando abraço. Tem preguiça não. Tem gente que não tem coragem de dar 2 passos para o lado. Deixa de ser preguiçoso. Anda para o lado aí, dá mais um abraço, assim, assim. Se você já recebeu, já deu abraço, você pode tomar o seu lugar. Eu prometo ser muito breve naquilo que Deus quer tratar em nossas vidas nessa noite. Eu quero começar fazendo uma pergunta aqui. Quem aqui tem sede do Senhor, sede das promessas, sede da presença, sede da unção? Quem tem sede de Jesus, diga amém. Será? Será que você tem sede? Porque entre a sede e a apatia, tem algo que pode estar impedindo você de receber da parte do Senhor. Para isso, eu preciso que você abra a tua Bíblia aí no Evangelho de João. João capítulo 5. Enquanto você vai abrindo, eu vou orar mais uma vez. Pai, mais uma vez nós glorificamos ao Senhor. Mais uma vez nós bendizemos o Teu nome. Nós reconhecemos a Tua grandeza. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E nessa hora, meu Deus, torna a nossa mente cativa ao Teu trono. E que a Sua palavra, que é a revelação para nós, venha surtir efeito em nossas vidas, para que nós possamos Te agradar e para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor já programou para as nossas vidas aqui na terra. Nós Te glorificamos, nós Te bendizemos e oramos em nome de Jesus. Só crente diga amém. João capítulo 5. Eu preciso ler a palavra, senão a pastora diz que não é culto. Tem que ler a Bíblia, senão não é culto. Então, João capítulo 5, a partir do verso 1, diz o seguinte: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta dela. Ali costumava ficar um grande número de doentes, de inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, repita comigo, diga de vez em quando. Todo mundo vai falar de vez em quando. Oh, pelo amor de Deus, de manhã o culto é mais animado que à noite. O que você fez hoje durante o dia? Nada. Ficou morgando na sala. Fez nada. Então, pelo amor de Deus, se anime, porque hoje Deus vai te surpreender. Então diga comigo assim, diga, de vez em quando. Está vendo como você sabe? Doeu, não dói. E o texto diz, de vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois das águas serem agitadas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Repita, 38. Irmãos, 38 anos, quase 4 décadas, 38 anos esperando. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou, você quer ser curado? E o paralítico respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar nesse tanque, quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente, aquele homem ficou curado.
pegou a sua maca, começou a andar, e isso aconteceu no sábado. Eu quero dizer que nessa noite, o milagre que se estabeleceu na vida daquele homem, é um milagre que vai se estabelecer na sua. Só quem recebe, diga aleluia. Irmãos, esse texto aqui revela um tipo de pessoa que hoje está inserido dentro das igrejas. Talvez esteja sentado do seu lado aí um paralítico espiritual, um paralítico emocional, um paralítico. E eu não estou falando de Vida Nova Hortolândia, isso não é capricho só da nossa igreja. Mas eu tenho visto que pelas igrejas, eu estava num congresso, onde tinham pessoas do Brasil inteiro. Eu conversei com pastores, com bispos, com apóstolos do Brasil inteiro. E a gente pôde constatar que dentro das igrejas, tem muito crente assim como esse paralítico do texto aqui de João capítulo 5. Como assim, pastor? Pessoas, crentes, que até desejam mudança, até desejam transformação, mas se acostumaram com a condição que estão vivendo, se acostumaram com a mediocridade que estão vivendo. O paralítico mencionado aqui em João capítulo 5, que estava em volta do tanque de Betesda, não era diferente da maioria dos crentes que hoje estão dentro das igrejas. Esse paralítico estava lá 38 anos, e tinha muita expectativa, mas ele não tinha uma coisa que era essencial. Ele tinha expectativa, mas ele não tinha disposição. Eu quero dizer uma coisa para você: para que o milagre se estabeleça na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, Deus precisa ver em nós disposição. E quer que eu te diga? O seu rosto denuncia se você é disposto ou não. O seu semblante demonstra se você é alguém disposto ou não. Eu não consigo entender. Tem alguém que é crente de verdade, apaixonado por Jesus aqui, que pode dizer aleluia? Eu não consigo entender um crente apaixonado por Jesus, mal-humorado, desanimado, sem motivação. Ainda que a gente não tenha nada, que a gente não tenha expectativa, ainda que não tenha um futuro brilhante, nós já temos Jesus, irmãos. Isso já é motivo suficiente para nos entusiasmar. Sabe o que é ser entusiasmado? Ser entusiasmado é ser cheio de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, vê se ele tem cara de alguém que está cheio de Deus, ou se tem cara de alguém de sapo atropelado. Cara de sapo atropelado. Pelo amor de Deus, nós precisamos ser o povo na terra mais entusiasmado, mais cheio de Deus. Tem gente que vem para a igreja cabisbaixo. Você dá graça e paz para a pessoa, graça e paz, só se for para você, porque para mim é só desgraça. Pelo amor de Deus, para que o milagre se estabeleça, não basta ter expectativa. Expectativa não move os céus, mas o entusiasmo mexe com o coração de Deus. E eu quero profetizar que você vai sair daqui para viver a melhor semana da sua vida, cheio de Deus, cheio da presença, cheio do milagre. Só quem recebe diga glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? É muito possível estar perto do milagre e ainda assim viver paralisado, assim como esse homem aqui. De manhã eu chamei ele de imbecil. Pode repetir? Esse imbecil, até nem está no script, mas esse camarada ficou 38 anos esperando por um milagre. 38 anos esperando que aquela água de vez em quando era agitada. 38 anos esperando o milagre. Aí o milagre vem na pessoa de Jesus. Você pode dizer amém? Sabe o que ele faz? Ele denuncia Jesus. Depois que ele recebe o milagre, pode olhar na sua Bíblia aí no capítulo 5, alguns versículos depois, os judeus perguntam: quem foi que te curou? Foi ele. Imbecil, ingrato. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: milagres vão acontecer, mas não seja ingrato. Fala para ele: não seja imbecil. Eu perguntei hoje se imbecil era palavrão, falaram que não. Irmãos, tem um autor de um livro, um best-seller, que ficou famoso lá em 1850. Não era nem 1900, irmãos. O livro dele era Temor ou Tremor. Temor ou Tremor. Um dinamarquês, sabe o que ele disse?
numa das frases mais espetaculares que eu li, ele diz o seguinte, que a maior tragédia não é o desespero. A maior tragédia é não perceber que está desesperado. Sabe o que é isso, irmãos? Tem muita gente que precisa de um milagre, que requer um milagre, que necessita de um milagre, mas vive como se estivesse tudo bem. Não, está tudo bem. Aqui está o ponto, irmãos. É quando se troca a sede por aquele que pode fazer alguma coisa, pela apatia. E o que eu quero que você entenda nessa noite, é que a apatia espiritual, ela é silenciosa. Quando nós somos tomados dessa apatia, ninguém percebe, talvez nem você perceba que você está apático àquilo que Deus pode e quer fazer na sua vida e através da sua vida. Uma apatia, da sede para a apatia, e no meio disso tudo, paralisia. Ah, eu tenho sede, mas está apático. Por quê? Porque está paralisado. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite. Jesus, ele confronta um conforto disfarçado de dor. Tem muito crente dentro das igrejas, há 1, 2, 5, 10, 20, 38 anos, que estão disfarçando a sua dor com zona de conforto. Tem muita gente vivendo dentro das igrejas, como se estivesse no tanque de Betesda, esperando um milagre, esperando uma ação, esperando algo acontecer. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, não vai acontecer. O verso 6, aí de João capítulo 5, diz que quando Jesus viu aquele homem deitado, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, durante quase 4 décadas, Jesus faz uma pergunta para ele, você quer ser curado? Irmãos, Jesus é diferente de tudo. Jesus é diferente de tudo. Não tem como comparar Jesus com nada. Até a maneira como ele faz a pergunta é diferente. Se fosse qualquer um de nós aqui, perguntaríamos para aquele paralítico, o que aconteceu com você? O que você tem? Qual é a doença que você tem? O que você não consegue mexer? Qual é o sintoma? Qualquer pessoa perguntaria isso. Jesus é diferente. Jesus olha para aquele homem e fala assim para ele, você quer ser curado? Você quer ser curado? A pergunta parece óbvia, né? Mas é o tipo de pergunta que ninguém faria, só Jesus. Jesus não pergunta sobre a doença, Jesus não pergunta sobre o sintoma, Jesus, ele não pergunta sobre aquilo que deixou aquele homem daquele jeito. Jesus pergunta sobre a disposição daquele homem. Ei, irmãos, foi uma pergunta fechada. Para pergunta fechada, você dá resposta fechada. O que é pergunta fechada? Pergunta fechada só cabe um tipo de resposta, sim ou não. Era isso que esse imbecil tinha que responder. Sim ou não? Sim ou não? A pergunta de Jesus foi clara, você quer ser curado? Você quer um milagre? Você quer um favor sobre a tua vida? Era só ele falar sim ou não. Não, ele começa com historinha. Ai, sabe o que acontece? Quando eu estou tentando chegar até o tanque, outro já pulou. Quando eu estou tentando pedir ajuda, alguém já foi. Jesus perguntou alguma coisa nesse sentido, irmãos? Não. Mas sabe o que acontece? Tem muito crente dentro das igrejas, há 5, 2, 10, 20, 38 anos, que quando Jesus fala alguma coisa, fica argumentando, fica dando desculpinha, fica falando aquilo que Jesus na verdade não perguntou. Em outras palavras, tem pessoas que se acostumaram a viver na sua mediocridade, com a sua dor. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, espero que esse não seja o seu problema. Fala para ele, eu espero que você não seja assim. O homem não respondeu sim, como era para ele ter respondido. Ele tinha que ter respondido só o seguinte, sim, eu quero. Mas ele começa a explicar a dificuldade dele. Ele começa a argumentar a dificuldade dele.
Perceba algo, irmãos. Jesus fez uma pergunta direta. E o homem, ele argumenta com desculpas estruturadas. Desculpas estruturadas. Sabe onde eu quero levar você a pensar? É que muitas vezes eu e você nos colocamos no lugar desse paralítico. Jesus quer fazer um milagre na nossa vida. Jesus quer operar algo na nossa direção. E a gente começa a argumentar. A gente começa a fundamentar as dificuldades para que o milagre aconteça. Tem muito líder, líderes, tem muito líder, tem muito pastor que fica reclamando. Pelo amor de Deus, esses discípulos dão muito trabalho. Essas pessoas dão muito trabalho. Ora, nós somos líderes, nós somos pastores, para quê? Para ter trabalho. E sabe quem vai ter trabalho? São pessoas que têm problemas. Então não adianta, se nós queremos muitos problemas, se nós queremos uma igreja muito grande, nós vamos ter muitos problemas. Se nós queremos uma multidão de pessoas salvas por Jesus, nós vamos ter uma multidão de pessoas com problemas para a gente cuidar. Agora o que eu não consigo entender, é que tem muito líder, tem muito pastor, tem muito bispo, tem muito apóstolo, reclamando, argumentando, crente mimizento. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: não seja mimizento. Esse paralítico era mimizento, irmãos. Jesus só perguntou para ele: quer ser curado? Era só ele responder sim. Ah, não, é porque. Para de ficar argumentando e criando fundamentações nas suas respostas. E responda logo aquilo que Deus quer te ouvir. Porque se Deus te perguntar hoje: você quer ser salvo? Você tem que dizer sim. Você quer prosperidade? Você tem que dizer sim. Para de colocar desculpa. Quando vocês estão me entendendo aqui, digam glória a Deus. Tem pessoas, irmãos, tem pessoas que reclamam do trabalho. Tem empresário que reclama da empresa. Tem funcionário que reclama: eu não aguento mais. É só problema, é problema o dia inteiro. Amanhã já tem problema. Ei, você foi contratado, sabe para quê? Para resolver problema. Ou a gente trabalha para tirar férias? Você trabalha para tirar férias? Você vai trabalhar para pescar? Você vai trabalhar para assistir série? Você vai para trabalhar para ficar vendo rede social? É para resolver problema. Eu quero dizer que nessa noite Deus vai derramar aqui uma unção, desafenate panéias, para que eu e você sejamos resolvedores de problemas. Resolvedores de problemas. Tem gente que fala: não, eu não aguento mais, é muito BO. É muito BO, é empresário. Ah, eu tenho BO demais para resolver. Quer ser empresário? Seja especialista em resolver BO. Quer ter dinheiro? Seja especialista em resolver problema. Porque só quem prospera é quem aprende a resolver problema. E eu quero profetizar que nessa noite você sai daqui com uma unção de Safenate Paneia para resolver os problemas da sua casa, do seu casamento, das suas finanças, da sua saúde. Hoje Deus derrama essa unção. Só quem recebe diga aleluia. Dá um aplauso lindo para Jesus. Mas você não quer problema? Você não quer BO? Você não quer problema, você não quer crise, você não quer adversidade? Morre! Morre! Eu não vi até hoje nenhum morto, Gilmar, debaixo de 7 palmos reclamar. Pergunta para o irmão: quer problema? Responde para ele. Está vendo? Pois essa semana Deus vai dar um caminhão de problema para a gente. E sabe o que nós vamos fazer com esse problema? Nós vamos resolver todos os problemas, porque o Senhor está indo à nossa frente. O Senhor está indo, derrubando as mulheres. Em nome de Jesus, aplauda Ele, em nome de Jesus. Meu Deus! Falaram assim: pastor, vocês já são a maior igreja da cidade. Eu falei: não, nós seremos a maior igreja do estado. Com isso, olha para o irmão que está do seu lado e fala: se prepare para resolver o problema. Porque Deus vai mandar pessoas pior do que você é. Deus vai mandar pessoas com muito mais problema do que você já teve. Eu fico olhando para esses meninos aqui, ó. O mais bonitinho aqui é o bonitinho por dentro, né? O Ivan, que era o mais bonzinho.
Restante aqui, meu irmão, deu de problema. Hoje estão aí, ó, são pastores. Esse Wagner, ainda bem que eu não conhecia ele antes dele virar crente. Pancada do dia da... É marreta agora, né? Que marreta é a parte gospel. Estava falando, o discípulo dele falou assim: pastor, o senhor não conheceu o Wagner? Esse homem era terrível, ele era terrível. Deu muito problema, deu muito trabalho, né, Adriana? Muito trabalho. Mas quem deu... Eu estou falando isso, estou descontando na verdade, porque eu levei isso em Porto Seguro. Teve um momento do congresso que o apóstolo René me chamou para dar testemunho. E aí eu estava dando testemunho, falando e compartilhando com o povo. Levantou um apóstolo no meio e gritou: esse aí deu muito trabalho para mim. E eu por dentro falei: valei-me, nem me conhece. Mas era o Sóstenes, o apóstolo Sóstenes. Ele falou: esse aí, apóstolo René, deu muito trabalho, mas hoje ele dá muita alegria. Eu quero te dizer, o trabalho que você deu vai se resumir em alegria que você vai dar na sua casa, na sua família, na sua empresa, no seu trabalho. Hoje Deus vai derramar sobre nós uma unção que nós nunca tivemos. Dá mais um aplauso lindo para Jesus, vai, em nome de Jesus. Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte, irmãos, que Deus, Ele sempre está pronto para nos dar algo, mas por vezes eu e você que não estamos prontos para receber. Sabe por que talvez você ainda não recebeu? Porque talvez você não esteja pronto para receber. Esse imbecil aqui, dedo duro, safado, que recebeu um milagre da parte de Jesus, não estava pronto para receber o milagre. Ele não estava pronto para receber o milagre. E por vezes, nós agimos assim. Por não estarmos prontos, a gente recebe algo da parte de Deus, e a gente não sabe o que faz com o milagre que a gente recebe. O que eu quero que você entenda é algo, irmãos. A apatia, aquele esfriamento espiritual, é quando a gente dá de ombros, não se importa com nada, só segue a vida. A apatia não é a ausência, não é a falta de desejo, não é a falta de vontade de ter ou de fazer, é o excesso de justificativa, é o excesso de argumento. Quando você começa a argumentar demais, justificar demais, explicar demais, é porque a apatia já tomou conta de você. Quando as pessoas começam a se explicar demais, elas se movem de menos. Quando fala muito, age pouco. Então está na hora da gente fechar a boquinha e fazer mais. Quantos estão me entendendo? Digo amém. Então para de reclamar, para de murmurar, para de dizer que tem muito trabalho, para de dizer que tem muito BO, e começa a agir na direção do problema e resolva o problema. Eu tenho uma máxima que eu carrego comigo: problema existe para ser resolvido. Se tem algum homem do seu lado, fala para ele assim: ô frouxo. Não chama de frouxo, não. Fala assim: deixa de ser frouxo. Fala: deixa de ser frouxo. Porque homem que é homem resolve o problema, não foge do problema. Essa história da gente fugir de problema não é para homem de Deus. Ai, não quero. Eu não quero confronto. Eu prefiro evitar problema. E evitar problemas, você é um resolvedor de problema. Então a partir de hoje, você não vai mais ficar esperando o milagre. Você vai correr, e o milagre vai correr atrás de você. Ei, irmãos, alguns pegaram, outros vão ficar aí boiando. Irmãos, nós precisamos parar de viver como esse paralítico que estava lá no tanque de Betesda, cheio de argumento, cheio de insatisfações. E a gente precisa começar a buscar a solução, ir para frente, ir para cima e resolver os problemas. Quantos estão me entendendo? Segunda coisa, Jesus é extraordinário, irmãos. E a gente não pode perder essa linha de entendimento de quem é Jesus. Sabe o que Jesus fez aqui nesse cenário? Tanque de Betesda. Eu nem gosto desse nome Betesda. O pastor Marco lá de Barra Bonita, a igreja lá chamava Betesda. Eu falei assim: horrível.
Se eu fosse autor, se eu fosse João, eu nem colocaria Betesda aqui. Eu colocaria assim, tanque dos horrores. Não Betesda, tanque dos horrores. A Bíblia fala que ia cego, e a gente com boca, sem boca, com olho, sem olho, com braço, sem braço, pulando, arrastando. Imagina o horror que era. Tanque dos horrores. Aí vem o protagonista, um imbecil, que recebe o milagre e traz Jesus, entrega Jesus, dedura Jesus. A partir daí, irmãos, Jesus começa a ser procurado, perseguido, para ser preso, para ser açoitado, para ser humilhado, para ser crucificado. Imbecil! Que raiva! E tem crente assim hoje. Tem crente que você dá suor, dá lágrima, dá tempo. E quando menos espera, você, eu vou embora. Por quê? Não, eu amo vocês, amo a igreja, mas eu vou embora. Imbecil. Imbecil. Quem vai embora da igreja é imbecil. A igreja me machucou. Mentira, machucou nada. Pessoas podem ter te machucado em outras igrejas, mas a igreja, a noiva de Cristo, não te machucou. Você que é mimizento. Mas o tema da palavra não é essa. Jesus é tão extraordinário, pastor Luquinhas, é tão extraordinário. Cada dia que passa eu sou mais apaixonado por ele. Sabe o que ele fez aqui? No tanque de horrores, lá no tanque de Betesda, que reunia aquele monte de gente esquisita. Ele rompe com a dependência de um sistema que não funcionava mais. Você viu que o texto está falando que às vezes, de vez em quando, agitavam a água. A demanda era muito grande. E esse animal ficou 38 anos esperando por um milagre. Sabe o que eu quero te dizer? Hoje é dia de você romper com um sistema que não funciona mais. Para de ficar esperando. Para de ficar esperando cair no seu colo um milagre, um favor de Deus. Está na hora de romper com isso. Está na hora de você ir na direção. Porque Deus tem uma palavra para você. E a palavra para você é: vai, vai, vai que eu estou contigo. Só quem está me entendendo, diga aleluia, dá um aplauso ao Senhor. Só vai. Poxa, o texto está falando de vez em quando descia um anjo para agitar as águas. E o primeiro que entrasse nesse tanque, depois das águas serem agitadas, ele era curado de qualquer doença. Meu Deus do céu. Você sabe o que significa Betesda? O significado do nome Betesda? Casa de misericórdia. Aqui não é casa de misericórdia. Casa de misericórdia. Se você pegar a Bíblia e ler, as pessoas iam para o tanque de Betesda para receber o milagre, depois elas iam embora. Eu não quero que essas pessoas venham para a igreja, recebam o favor de Deus e vão embora. Por isso que nunca essa igreja vai se chamar Betesda. Essa igreja é casa de Deus. E aqui a gente se reúne com família. E família, a gente ama, a gente suporta. Nós somos família. Você pode dizer amém? Mas olha só, Betesda, casa de misericórdia, representava um sistema falido, irmãos. Não funcionava mais. É como tem muito crente hoje em dia também, vivendo um sistema falido, achando que só porque tem uma carinha de crente, um jeitinho de crente, que às vezes faz algumas coisas como crente, que o milagre vai se estabelecer. Não vai. Não vai. Por quê? Porque Jesus veio para romper com esse sistema que não funciona mais. Aquele homem, a Bíblia diz que ele estava quase 4 décadas. Ele estava 38 anos esperando. Diga comigo, esperando. Fala mais alto, diga esperando. Fala até o inferno ouvir, fala esperando. 38 anos esperando. E talvez o senhor e a senhora também está esperando. Esperando. Pois é, espera. Jesus veio para romper com isso. Não é para esperar, é para agir.
não é para esperar, é para fazer. Não é para esperar, é para ter atitude. Tem muita gente que acha que esse homem, por ter 38 anos ali no tanque de Betesda, esperando, que é demonstração de fé. Fé? Jamais, para mim isso jamais será fé. Para mim isso é comodismo, é conformismo. Esperando, eu estou esperando. Tem gente que está solteira esperando, vai morrer encalhado. Porque não é assim não. A gente tem que fazer algumas coisas, irmãos. Se você é mulher e quer se arrumar na vida, faz uma chapinha. Faz chapinha. Vai lá para o lago da onde? Lago da Fé? Vai lá, faz igual a Cecília, lá, ó, correndo. Passa perfume. E você, varão, vem para a igreja como se fosse jogar bola, pelo amor de Deus. Está vendo como tem coisa que a gente pode fazer? Olha a minha esposa como ela está linda hoje, elegante, maravilhosa você está. Parece a roupa do irmão Metralha. Não, nada contra o nosso presidente Lula, mas quando eu vi ela aqui em cima, eu falei, presidiário, é o Lula. Estou brincando, amor, você está linda, está maravilhosa. Ei, está vendo como tem algumas coisas que a gente tem que fazer? Perdi a noite? Eu tomei Tadalafila hoje. Quem riu sabe o que é, né? O irmão careca lá está se acabando. Você toma, né, irmão? Ei. Tem coisa que a gente precisa fazer. Não é ficar esperando, não. Tem que fazer. Olha para o irmão que está falando, tem que fazer, tem que agir, não é esperar. Fala para ele, não tem que esperar, você tem que agir. Tem que agir. Você toma, Ivan? Louco. Pastor Ivan parece ter uma creche já, pelo amor de Deus. Mas Jesus entra aqui em Betesda. Ele ignora aquele sistema falido, irmãos. Ele mete o pé em tudo. Ele não manda aquele paralítico esperar para que a água fosse agitada. Sabe o que Jesus faz? Libera uma palavra. Jesus só libera uma palavra. Quem é que tem uma palavra de Jesus na sua direção? Diga amém. Se você dizer que não tem, você é mentiroso. Porque todo domingo você vem aqui e Jesus manda dar uma palavra para você. Todo domingo você vem para cá e você recebe uma palavra. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, você tem palavra. Se você não recebe é porque você não cumpre. Fala para falar, é você que não cumpre. Irmãos, isso aqui é muito forte. Porque revela que muitas pessoas, tem muito crente dentro das igrejas há 1, 5, 10, 20, 38 anos, presas a métodos que nunca vão oferecer e trazer transformação nenhuma. E quer que eu te diga? É isso aqui, ó. É a palavra. É a palavra. Não é alguém pôr o dedo na sua cara e falar, eis que te digo. É a palavra. Você não abre a palavra. É por isso que você não tem a palavra. Mas espera o profeta pôr o dedo na cara e falar, eis que te digo. E às vezes nem é Deus falando. É homem falando. Deus fala com você, Deus fala comigo, sabe como? Pela palavra. E aí eu pergunto, essa semana você abriu a palavra quantas vezes? Já. Quantas vezes eu abri a palavra? E aí reclama que não tem palavra? Eu quero te dizer, o problema não é de Deus. O problema são dos crentes, que estão acostumados com um sistema falido. Esse sistema, Jesus já meteu o pé. Eu e você temos que nos mover pela palavra. Eu posso ouvir amém? João Calvino, ele diz o seguinte, que o coração do homem, o coração humano, ele tem a tendência de se apegar àquilo que os olhos veem. O ser humano tem a tendência de se apegar àquilo que é visível e esquece aquilo que é invisível. Eu quero dizer, aquilo que é invisível é muito mais poderoso daquilo que você consegue ver.
Tem muita gente confiando mais em IA do que no Espírito Santo. Deus hoje nos trouxe aqui para nos confrontar, irmãos. Por quê? Porque Ele quer fazer um milagre na nossa direção. Amor, pega meu celular aqui, ó. Está acontecendo alguma coisa aqui. Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente esperando o momento certo, o jeito certo, a condição ideal, a ajuda perfeita, para que possa fazer algo, para que consiga, para tentar algo, para se mover, para ver se vai dar certo. Tem gente que está esperando alguma coisa acontecer para tomar uma decisão. É o Mateus que está ali, nosso eletricista? É. Eu dei uma palavra para o Mateus, baseado na palavra. Ele trabalhava na Pirelli, é isso, Mateus? Na Pirelli, difícil para entrar, um histórico que não manda embora nunca, estabilizado. Eu falei assim, ô Mateus, sai daí. Quê? Foi difícil para entrar. Sai daí, Mateus. Sai daí. Você é muito competente. Vai trabalhar para você. Sabe o que o doido fez? Saiu. E eu falei, me lasquei. Vou ter que sustentar o negão. Está ganhando mais ou está ganhando menos, Mateus? Fala bem alto. Eu não estou vendo no dízimo. Tô brincando. Está ganhando muito mais do que ganhava quando estava trabalhando na Pirelli. Ele não esperou ninguém pôr o dedo na cara dele, rodopiar, foi na palavra. Sabe o que você está precisando? Ouvir a palavra, se mover pela palavra, começar a acreditar naquilo que é invisível e parar de dar credibilidade àquilo que os seus olhos veem. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer na tua vida aquilo que Ele programou para você ter e para você ser. Só quem recebe, diga aleluia. Dá um aplauso lindo para Jesus, por favor. É simples assim. Esse paralítico, ele ficou 38 anos debaixo de um sistema esperando. Sabe por quê? Porque o ser humano tem essa tendência de não acreditar naquilo que é invisível. A gente está tão preso a um sistema que a gente só consegue acreditar e confiar naquilo que a gente vê. Por exemplo, quem aqui gostaria de ter um relógio importado e não tem? Quem gostaria? Tem gente que nem levanta a mão, porque se eu quisesse dar esse meu relógio importado agora, se eu quisesse dar, cadê o videomaker? Pode ficar aqui, vá. Tem muita gente que quer, mas fica esperando. Isso está custando um relógio para você entender, irmão. Por que você veio? Não era para você vir. Enquanto você ficou sentadão aí esperando, o Ivan saiu correndo, brigou com o conservo para levar o relógio a seu. Fique esperando! Fique esperando! É assim que acontece no mundo espiritual. A gente fica esperando cair no colo. Pacheco foi o primeiro a levantar a mão. Você tinha que sair correndo aí, animal. Vem rolando. Mas deu para entender, irmãos, como funciona? Muita gente, tem gente que nem levantou a mão, mas queria. Tem muita gente que nem levantou a mão, mas queria. Esses aí eu já entrego, já vai para o tanque de Betesda, vai para o tanque de horrores. Aí recebeu. Já foi, filho, já foi. Vai ganhar uma caneca. No mundo espiritual é assim que funciona. E você que fica sentado aí no fundo, quanto mais no fundo, mais perto da porta de ir embora. Se eu fosse você, eu chegava mais cedo, pegava as fileiras da frente. Eu nunca aceitei sentar no fundo. Que quando a gente está no fundo, a gente está perto da porta para ir embora.
Mas quando a gente está aqui na frente, a gente está mais perto da unção. Então no próximo domingo, as portas abrem aqui a partir das 5. Vem para cá, traz lanche, a gente come junto, faz uma festa. Mas chega cedo em nome de Jesus. Mas irmãos, pelo amor de Deus, para de ficar esperando, não vai cair no seu colo. A gente precisa agir. Então olha para o abençoado que está do seu lado, fala, começa a agir, para de depender daquilo que nunca funcionou, e responda aquilo que Deus está dizendo para você agora. Você quer uma palavra? Provérbios 6:10 diz, sabe o que Provérbios 6:10 diz? Continua dormindo, continua sentado, continua cochilando, é a palavra de Deus dizendo, sabe por quê? Porque uma hora a pobreza chega e te pega. Não sou eu não, é a palavra, Provérbios 6:10. Continua dormindo, continua cochilando, continua sentado e esperando, igual o imbecil aqui, ficou 38 anos. Uma hora a pobreza vem e te pega. Ah, mas já sou pobre, então se prepara para a miséria. Eclesiastes 11:4, isso aqui é a palavra. Sabe o que Eclesiastes 11 fala? Tem gente que fica esperando o vento mudar, que fica esperando um sinal, fica esperando que o tempo fique bom, que o tempo fique firme, e nunca semeia. Fica esperando alguma coisa acontecer para poder semear. Aí sabe o que o texto termina dizendo? Não semeia, e nunca vai colher. Sabe o que a palavra diz? Lucas 9:62. Quem põe a mão no arado, quem aceitou Jesus, quem está na lida, quem se converteu, quem pôs a mão no arado, não pode olhar para trás, porque se olhar para trás não é apto do reino de Deus. Sabe o que esse versículo está dizendo? Está falando sobre decisão, mas não adianta a gente só decidir. Teve muita gente que levantou a mão querendo o relógio, eu decidi que eu quero, mas só ficou na decisão. Nós precisamos tomar a decisão e dar continuidade. Irmãos, de verdade, quem gostaria de ser rico, diga amém. E por que você não é? Porque você talvez nem decidiu ser. Quem quer ser lindo, diga aleluia. Nasce de novo. Vai ficar rico dá jeito, né? É, Gilmar, só trabalhar. Mas para ficar bonito, pede para nascer de novo, que aí não tem jeito. Ou seja, meu irmão, Deus nos trouxe hoje aqui, sabe para quê? Para fazer um mindset em nós. Está na hora de você mudar a maneira de você pensar. Se você mudar a sua maneira de pensar, você vai mudar a sua maneira de agir. Se você mudar a sua maneira de agir, você vai mudar a sua maneira de sentir. Para de acreditar que as coisas vão cair do céu, que tudo vai ser fácil, que tudo vai cair no seu colo. Não vão. Mas se tem uma palavra na sua direção, vá. Sabe por quê? Porque Deus Ele não procura habilidades. Deus não está em busca de pessoas habilidosas. Deus está procurando pessoas disponíveis. Dá um peteleco aí no ombro do seu irmão. Fala assim, ó, fica disponível. Você não precisa ser habilitado, você não precisa ser capaz. Você só precisa estar disponível. Deus procura pessoas disponíveis. E a última coisa, até porque eu já passei no meu horário. A última coisa, irmãos, a banda já pode subir. Jesus exige de mim e de você uma resposta imediata. Ei, Deus tem pressa. Deus tem pressa em salvar você, Deus tem pressa em salvar a sua família, Deus tem pressa em restaurar seu casamento, Deus tem pressa em curar você, Deus tem pressa em trazer prosperidade sobre a tua vida, Deus tem pressa. Se Ele tem pressa, Ele espera de nós também uma resposta rápida. Jesus não quer complicar a nossa vida, irmãos. O problema somos nós, não é Jesus. Olha aqui no versículo 8. Olha o que Jesus disse: levante-se,
Levante-se, ô imbecil. O imbecil é por minha conta, Jesus não falaria isso. Levante-se, pega a sua maca e ande. Depois desse infeliz responder uma pergunta que era só para ele falar sim. Você quer ser curado? Era só para ele falar sim. Você quer ser curado? Aí, Senhor, é o seguinte, quando eu vou chegar lá, já foi alguém na minha frente. Quando eu estou tentando levantar, alguém já me deu uma rasteira. As pessoas aqui são muito mal educadas. Jesus olha para ele e só fala o seguinte para ele: levante-se, pega a sua maca e ande. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Jesus não dá um plano para ele. Jesus não faz um desenho, um cronograma. Jesus não fala para ele só: você vai fazer assim, a partir de agora, você quer ser curado? Você coloca um bracinho na frente, depois o outro. Não consegue colocar o bracinho? Começa a gritar. Jesus não dá um plano para ele. Jesus também não escreve um cronograma para ele. Não faz um desenho para ele de como ele tem que fazer para chegar naquele tanque. Jesus não dá etapas, fases, processos para ele. Jesus dá uma palavra. Jesus dá uma ordem. O problema é que tem muito paralítico dentro das igrejas, esperando que Jesus desenhe, que Jesus faça um cronograma, que Jesus faça um plano. Jesus não precisa fazer isso, é só uma palavra. O resto é comigo e com você. Quem está me entendendo, diga aleluia, glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor. Sabe o que é mais impressionante? A palavra de Deus diz o seguinte, que imediatamente, fala comigo, imediatamente. Só quem é crente, fala imediatamente. Imediatamente, ele foi curado. Imediatamente ele foi curado. Meu Deus, a cura estava disponível, mas a cura só foi ativada por causa de uma ação. Irmãos, que eu quero que você entenda, o seu milagre já existe. O seu milagre só está esperando uma ação tua. Meu casamento está uma porcaria, porque você fica esperando o outro fazer. O seu casamento está uma porcaria, porque você fica esperando o seu cônjuge tomar uma decisão. É você que precisa tomar decisão. A minha empresa está uma porcaria. A sua empresa está esperando você tomar decisão. O meu emprego, seu emprego está esperando você tomar decisão. Porque o meu líder reclama da igreja, porque é a minha igreja. Jesus está esperando você tomar uma decisão. O milagre se estabelece a partir de uma ação nossa, a partir de uma atitude minha e sua. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala: deixa de ser preguiçoso. Fala para ele: essa semana vai ser a melhor semana da sua vida. Sabe o que Charles Spurgeon diz? Charles Spurgeon diz o seguinte, que a fé verdadeira, a fé de verdade, ela é manifesta através das nossas ações. A fé, ela não é manifesta pelo que a gente fala. Você tem fé, eu tenho fé. Você tem muita fé, eu tenho muita fé. A fé não se expressa pelo que se fala. A fé se expressa pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. O problema é que as igrejas hoje estão cheias de crentes que estão primeiro esperando sentir. Se eu sentir, eu vou agir. Se eu sentir, eu vou fazer. Eu tenho que sentir para depois agir. Pois Deus está mandando você agir, para que depois você possa viver. Para de esperar sentir para fazer. Começa a fazer. Começa a agir, para que você possa viver. Quer que eu explique? Quer que eu desenhe? Tem gente que fala assim: você dá o dízimo? Não dou. Mas quando eu tiver dinheiro, eu vou dar. Nunca vai dar. Você já viu o crente falando assim: se eu ganhar na Mega Sena, eu compro isso aqui, pastor. Você é dizimista? Não. Então se você ganhar, você não vai dar. Porque são pessoas que primeiro esperam, para depois fazer. Com Jesus não funciona desse jeito. Primeiro a gente faz, depois a gente vive. A gente não tem que sentir primeiro, a gente não tem que ter primeiro, a gente precisa fazer primeiro. Tem alguém aqui me ouvindo que pode dizer aleluia? Você trabalha em alguma área, você é voluntário? Não, eu não tenho tempo. Quando eu tiver tempo, eu vou. Não vai ter tempo, vai morrer.
Aí quando você morrer, você vai ter tempo pra caramba. Aí a gente não precisa mais do seu serviço. Sabe, as igrejas estão assim, ó, de crente desse jeito. Sabe quando o milagre vai vir? Nunca. Never. Porque primeiro você tem que sentir, depois você vai fazer. O milagre na vida desse imbecil só funcionou depois que teve uma ação. Eu quero dizer uma coisa para você. Essa semana vai ser a melhor semana das nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós vamos fazer coisas que nós não fizemos até hoje. Essa semana você vai conquistar, você vai avançar, você vai possuir, porque você vai ter, a partir de hoje, atitudes que você nunca teve. Alguém concorda e pode dizer amém? Só tem uma maneira, irmãos, da gente quebrar a apatia. Só tem uma maneira da gente deixar de ser apático. É a gente começar a se movimentar. A gente tem que começar a agir. Agora, não tem ninguém que consiga se movimentar, que consiga agir, se não tiver entusiasmado. Todas as vezes que eu venho ministrar, eu me dou. E pode ter quantas pessoas? Pode ter 1000 pessoas, 5.000 pessoas, pode ter 10 pessoas. Quando eu vou ministrar numa célula, eu me acabo. Por quê? Porque eu sou entusiasmado, eu estou em movimento, eu estou em movimento, eu estou em movimento. Você tem que sair daqui hoje em movimento, irmãos. Vocês viram o tema desse congresso de casais? É sexo, irmãos. Quem é casado aqui? Quem é casado? Faz assim. Tem um monte de gente querendo casar para fazer o que você não faz. Aí os pastores, Fabrício e Ivy, talvez isso aí tenha um pouco de lógica, né? Eu perguntei para a pastora Samara, eu falei, pastora Samara, os líderes colocaram esse tema porque eu acho que eles estão fazendo apologia em causa própria. Mas o Fabrício tem uma carinha de tarado, não tem? Gospel, mas tem. Irmãos, na maioria das vezes os homens reclamam que a mulher não dá. Cadê os homens? Faz assim, faz oi para mim, homens. Faz oi para mim, é ou não é? É, eu estou ligado. Sabe por que não dá? Porque você não age. A esposa dele me pegou hoje aqui no estacionamento da hora de ir embora e falou, pastor, ensina ele. Não foi? Ensina ele. Porque o Wallace me mandou mensagem essa semana, perguntando sobre sexo. Está escondido, né, negão? Sai daí. Pois eu ensinei ele e vou ensinar você. Ei, irmãos, tem que agir. Eu fiz essa brincadeira para descontrair, mas em tudo na nossa vida, se não tiver ação, não tem reação. Tem que agir, tem que agir, tem que agir. Quantos estão me entendendo? Digam glória a Deus. Se você entendeu, fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Meu Deus do céu, me acabei aqui. Você não pode sair daqui hoje da mesma forma. Você não pode sair daqui hoje da mesma maneira. Você não pode sair daqui como esse imbecil aqui, que ficou 38 anos esperando um milagre. O seu milagre já existe, o seu milagre já existe. O seu milagre só está esperando uma ação da tua parte. Uma ação da sua parte. Uma ação, para que o milagre se estabeleça. E hoje, Deus vai selar isso na tua vida. Deus vai selar isso na sua vida. Em nome de Jesus, levanta a sua mão mais alto que você pode. Comece a adorar o Senhor agora. Comece a adorar o Senhor agora. Adore ao Senhor agora. Com tudo que você tem. Com tudo que você pode. Da minha